Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula aqui do nosso canal Bio Revisando. Eu me chamo Professor Vitor e hoje nós estaremos reunidos em mais um vídeo aula para falar mais um pouquinho sobre sistema reprodutor. E hoje nós iremos falar do sistema reprodutor feminino. Então, papel e caneta na mão, que a aula vai começar. E aí, galera, nós vamos falar um pouco sobre o aparelho reprodutor feminino. E o aparelho reprodutor feminino, assim como o masculino, ele apresenta uma função, que é a reprodução humana, ok? E ele vai cumprir diversos papéis importantes e essenciais. Ele vai produzir os gametas femininos, que é os óvulos ou ovocitos, fornece um local apropriado para a fecundação. Através da fecundação vai ocorrer nas tubas uterinas, permite a implantação do embrião lá no endométrio através da anidação, oferece ao embrião condições para o seu desenvolvimento lá na sua placenta e executa atividades motoras suficientes para expelir um novo ser quando ele completa a sua formação. Ou seja, na reprodução humana, isso vai ocorrer no período de 9 meses, ok? E no aparelho reprodutor feminino vai ocorrer alguns ciclos que é comum e exclusivamente das mulheres, que é o ciclo da ovulação, o ciclo da menstruação e o ciclo da fecundação, ok? E nós iremos pontuar esses ciclos de acordo com as nossas aulas, no decorrer das nossas aulas, ok? No aparelho reprodutor masculino, e assim como no feminino, nós falamos que ele apresenta estruturas internas e externas. O feminino também tem. Entre os órgãos externos, nós temos a vulva. A vulva ela é constituída pelos lábios maiores, os lábios menores e o clítoris. E aqui nós temos a região. Os pequenos e grandes lábios, eles vão delimitar a entrada da vagina. A abertura da vagina vai ser a entrada do sistema reprodutor feminino. Além também que na abertura nós teremos, como eu falei para vocês, que no homem o canal mictório e o ejaculatório é apenas um, na mulher ela terá um canal mictório exclusivo, o canal da uretra, e além do clítoris, que é um órgão erétil e dotado de grande sensibilidade, ou seja, é o órgão do prazer da mulher. Muitos pensam que a mulher sente prazer no canal da abertura da vagina. Está enganado. Ok, pode até sentir, mas o órgão, o verdadeiro prazer, está no clítoris. Sabe por quê? Porque o clítoris ele é um órgão dotado com mais de 8.000 terminações nervosas, ou seja, no ápice do seu prazer, a mulher sente contrações do corpo inteiro, ok? Pega a visão, garotinho. Bom, pessoal, aqui nós temos a região interna do sistema reprodutor feminino e nós vamos começar por etapas. Nessa região aqui da abertura do canal vaginal, nós temos uma película que delimita a entrada da vagina, que nós denominamos como ímen. O ímen tem duas funções específicas. A mais conhecida é que ele guarda a virgindade da mulher, ou seja, no seu primeiro ato sexual, esse ímen é rompido e na infância esse ímen ele vai proteger a criança de certos tipos de infecções devido aos não cuidados básicos de uma higiene pessoal, ok? A vagina
é um canal que se comunica do útero ao meio externo. Ela possui aproximadamente de 10 a 12 centímetros de comprimento e ela vai se dilatar durante o parto e o ato sexual, ok? A região do útero, ele é um órgão muscular oco. Ele vai se expandir durante a gravidez e ele vai ter alguns tipos de tecidos musculares de revestimento. Por exemplo, nós temos aqui nessa camada o miométrio. O miométrio é uma camada secundária composta por um tecido muscular. Na região interna, nós temos o endométrio. É aqui no endométrio que vai ocorrer a nidação, ou seja, a fixação do embrião para o seu desenvolvimento. Além do perimétrio, que é a camada serosa que vai revestir a região externa do útero, ok? Aqui nós temos a tuba uterina, ou antigamente chamada de trompas de Falópio. As tubas uterinas, elas se comunicam através das gônadas femininas, que é o ovário, até o útero. Ela possui 3 regiões, um terço distal, um terço médio e um terço proximal. Nós vamos em uma imagem mais ampliada para entender. Aqui nós temos o ovário, a qual no seu ciclo de ovulação o ovocito secundário é liberado, a qual se fecunda com o espermatozoide, aqui próximo à região do terço distal, e ele vai sofrendo várias divisões celulares no terço médio até chegar no terço proximal. Após essas múltiplas divisões celulares, aqui ocorre a anidação no endométrio, que é a fixação do embrião. Ou seja, aqui nessa região nós temos um infundíbulo, aqui nós temos a ampola e aqui nós temos o istmo, ok? As gônadas femininas, ou seja, as gônadas femininas têm 2 funções, assim como a masculina: produzir os óvulos, que são o ovocito secundário, e também produz os hormônios estrogênio e progesterona, que vão apresentar algumas características, sejam elas secundárias ou no momento do desenvolvimento do embrião, ou do parto, amamentação, que nós iremos pontuar aqui. Exemplo, nas gônadas femininas nós temos 2 estruturas muito importantes, que auxiliam no processo tanto de ovulação, quando esse corpo é ovulado, mas não é fecundado e ocorre a sua degeneração. São eles os folículos de Graafi, ao se desenvolverem formam o ovocito secundário, e o corpo lúteo, que é o corpo amarelado. Ele vai surgir a partir do folículo rompido após a ovulação. E aqui ocorre a ovogênese. Assim como a espermatogênese, ela apresenta alguns períodos de germinação, de crescimento até a maturação. Então, no período germinativo, ocorre desde o processo lá do feto. Ele vai sofrendo várias divisões mitóticas que eu denomino como ovogônia. No período de crescimento, ele vai se adequar no estágio até a puberdade. As ovogônias vão aumentar de tamanho. O período de maturação vai ocorrer na puberdade. O ovocito primário vai sofrer meiose. Ocorre a formação de 3 córpulos polares. Esses córpulos polares serão haploides, no caso, e vai acontecer mais ou menos dessa forma. Aqui nós temos uma ovogônia, uma célula diploide, e ela vai sofrer mitose, ou seja, várias divisões celulares sem perder a sua quantidade original. Nesse período germinativo, após ocorrer as várias divisões celulares, por mitose,
vai chegar ao período de crescimento, onde essa célula diploide ela vai ficar maior. Eu chamo isso de ovocito primário. Esse ovocito primário pode dar origem a duas novas células. Esse ovocito primário diploide ele vai sofrer meiose. Nessa meiose, há a formação do primeiro córpulus polar. A partir daí, dá origem ao segundo córpulus polar. Originalmente, a sua tendência é desaparecer, já que onde ocorreu meiose do ovocito primário, ele vai dar origem ao ovocito secundário no seu processo de maturação, ok? E daí ele está pronto para ser liberado e ser ou não fecundado. As mulheres ocorre um processo exclusivo que nós chamamos de menstruação. O que é a menstruação? Menstruação é um processo de descamação do endométrio, a qual não ocorreu fecundação, e essa camada mais interna do útero se caracteriza por um sangramento que dura em cerca de 3 a 7 dias. Ela ocorre todos os meses e representa parte do ciclo reprodutivo da mulher, pois quando o útero se prepara para receber o bebê, é para ocorrer a gravidez, mas para receber o bebê ele precisa fecundar. Se não há fecundação, ele vai se degradar. A primeira menstruação da mulher é chamada de menarca. Isso pode ocorrer em cada caso. É a primeira marca do seu ciclo menstrual, ou seja, a marca dos seus primeiros anos férteis de vida, que pode se iniciar em cerca dos 11 aos 15 anos de idade. A última menstruação é a menopausa. É o processo que a mulher vai perder hormônios. No caso do homem, quando ele perde hormônios, ele chega na andropausa. Vai ter dificuldade, principalmente na questão erétil, ele vai ter disfunção erétil, perca de cabelo, ganho de peso. Na mulher, ocorre o processo que, na sua última menstruação, ela encerra o seu ciclo reprodutivo, ok? Aqui eu coloquei um resumo, mas eu vou explicar no próximo slide com o desenho. Aqui nós temos a região da glândula hipofisária, que nós chamamos de hipófise. Ela vai liberar os hormônios gonadotróficos. Quais são esses hormônios gonadotróficos? O estrogênio e a progesterona. O ciclo menstrual da mulher ele vai se renovar a cada mês, durante cerca de 28 dias, e representa as interações entre os hormônios produzidos na hipófise, que no caso é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. E ele vai se interagir juntamente com os hormônios femininos, que é o estrogênio e a progesterona. São chamados de hormônios ovarianos. O ciclo menstrual ele pode ser em 3 momentos: o pré-menstrual, o menstrual e o pós-menstrual. No ciclo pré-menstrual é quando as células foliculares elas secretam o estrogênio. O estrogênio ele tem por objetivo estimular o amadurecimento dos óvulos, além de auxiliar no processo de tornar o endométrio mais espesso, promovendo assim a proliferação das células do endométrio. Ou seja, aqui ele vai ficar mais espesso. Para quê? Para poder receber a gravidez. Além desse processo, o estrogênio ele estimula a liberação do hormônio luteinizante pela hipófise. O hormônio luteinizante ele é responsável por regular a secreção da progesterona, além de controlar o seu amadurecimento dos folículos ovarianos, que por sua vez provocam a ruptura quando está maduro. Aqui um exemplo aqui da animação. Quando ele está maduro, ocorre a ruptura e ele é liberado. Pode ver calmamente após a formação do corpo lúteo. No momento menstrual do ciclo, ocorre após o rompimento do folículo devido à ação do hormônio luteinizante. E quando essas células elas dão origem ao corpo lúteo, que é o corpo amarelado,
o corpo passa a produzir doses crescentes de hormônio de progesterona. Aqui está um exemplo. A progesterona é quem estimula o crescimento do endométrio, promovendo a sua vascularização e deixando o endométrio preparado para receber o embrião. A partir daí, ocorre inibição e produção dos hormônios folículo estimulante e o hormônio luteinizante, devido à progesterona produzida pelo próprio corpo lúteo. A ação do hormônio folículo estimulante é muito importante, pessoal, pois ela vai estimular o crescimento de um folículo ovariano, que ele é conjunto de células no ovocito primário e seu interior. Devido à queda do hormônio luteinizante, o corpo lúteo ele regride e acaba se tornando inativo. Isso leva a uma redução da taxa de progesterona e estrogênio, que irão cair gradativamente. Sem esse hormônio, a progesterona e o estrogênio, o endométrio ele se mantém em sua camada mais superficial até se descamar, promovendo então a menstruação. Ou seja, em rápidas palavras, a função da liberação do óvulo é fecundar. Quando ele não é fecundado, esse corpo lúteo, e além do espessamento das camadas do endométrio juntamente com o óvulo, se degradar. Isso ocorre através da menstruação, que é a liberação do sangue venoso. Daí também ocorrem algumas fases da menstruação. Primeiramente ocorrem duas fases, as quais se separam. A primeira fase ela é relacionada ao crescimento do novo folículo e o espessamento gradual do endométrio. Já a segunda ocorre após a ovulação, que é quando o endométrio torna-se receptivo a um possível embrião. Essas fases eu posso definir como uma fase folicular, que é a primeira fase representada no ciclo menstrual e tem início no primeiro dia da menstruação. Como eu posso datar isso? É o primeiro dia que a mulher menstrua. O tempo médio de duração vai em cerca de 12 a 14 dias. Após o primeiro dia da menstruação, até o 14º dia, e a partir do 14º dia, a mulher chega no seu período fértil, a qual ela está ovulando novamente. O objetivo dessa fase é aumentar a produção do hormônio folículo estimulante. Assim, elas podem levar os ovários ao amadurecimento dos ovos. As mudanças nesse processo são as chamadas cólicas e também pode apresentar fraqueza. A segunda fase é a fase ovulatória, que é o momento de níveis de estrogênio tende a aumentar gradativamente, estimulando a produção do hormônio folículo estimulante. Quando ocorre a ovulação, é o período mais fértil do ciclo menstrual, ou seja, pode apresentar mudanças no comportamento, o aumento da libido, ou seja, o desejo sexual, o ânimo, a autoestima, vai estar lá em cima. E por último, a fase lútea, que é a segunda fase da menstruação. Quando o folículo é deixado no ovário, passa a produzir mais progesterona e prepara o útero para a gravidez. Pode ocorrer duas situações, a fecundação do óvulo ou não. Quando não ocorre a fecundação, que nós revisamos agora há pouco, o revestimento do útero é eliminado, resultando no início da menstruação e de um novo ciclo que se inicia. Se houver a fecundação, aí começa a produção de outro hormônio, que é o hormônio HCG. Nós chamamos de gonadrofina coriônica humana, que produz o estrogênio e progesterona com o objetivo de manter o revestimento do útero e iniciar a formação da placenta. Isso pode gerar a questão da mudança de humor, a famosa TPM. Essas características do ciclo menstrual podem apresentar algumas relações em relação ao temperamento da mulher. Durante o ciclo, o corpo da mulher sofre de várias mudanças, um emaranhado de emoções, alterações físicas, que é representada pela tensão pré-menstrual, a chamada TPM. Te prepara, mano, tu vai morrer se tu não fizer o que eu quiser. Processo que a mulher fica mais sensível, ela fica zangada,
ela fica impaciente, irritada, ela fica triste, ela chora, ela grita, ela come, ela dorme, ela corre, ela faz o que ela quiser, na verdade. Mas os sintomas da TPM, ela pode apresentar fadiga, ela pode ter dor de cabeça, inchaço nas mamas, podem estar doloridas, além da cólica, que são dores abdominais, ela pode apresentar irritabilidade, ansiedade e algumas alterações de humor. Tem hora que está triste, que está feliz, tem hora que está triste, está feliz. Já na puberdade feminina, assim como nós já falamos aqui da masculina, puberdade ela é um processo de modificações corporais e emocionais que ocorre na adolescência. Ou seja, é uma transição entre a infância e a fase adulta, que é chamada de adolescência. Nessa fase surgem muitos questionamentos, conflitos pessoais, internos ou externos, que a puberdade ela vai ser marcada por essas alterações físicas e comportamentais. Por exemplo, na mulher, essa puberdade ocorre do 8 aos 13 anos de idade. Os ovários aumentam a produção de estrogênio e estimulam o crescimento das genitais. Entre as características que pode apresentar na mulher, é o primeiro sinal do aparecimento do broto mamário, que é um nódulo na região da auréola da mama, a qual pode ficar dolorido quando ocorre o toque. Surgimento de pelos pubianos, crescimento de pelos nas axilas, geralmente é 1 ano após os pubianos, vai ter o cheiro de suor, vai ter a ocorrência da menarca, que é a primeira menstruação. Então, pessoal, que foi um resumo sobre o sistema reprodutor feminino. Se você gostou, deixe aí nos comentários. E muito obrigado e até a próxima.